Graça e paz, queridos e queridas de Deus. Eu quero desenvolver nesse começo de ano, durante alguns pães diários, que a gente tem essas curtas reflexões, sobre os desinteresses que muitos crentes têm vivenciado. O que nós percebemos nesses dias é que existe uma falta de interesse pelas Escrituras. E qual seria a razão dessa falta de interesse, senão a falta de amor, falta de paixão pelo texto sagrado? Jesus disse algo muito sério. Ele disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, nessa equação, é certo que o aumento da iniquidade, o interesse por coisas iníquas, supera o interesse pelas coisas de Deus, neste caso, pelas Escrituras. Algumas pessoas podem dizer, por que ler a Bíblia todos os dias? E alguém que já tenha lido toda a Bíblia pode questionar, mas eu já li inteira. É necessário ler assim com certa frequência? É necessário, é importante sempre ler a Bíblia? Qual a razão disso? Ela deve ser lida, primeiro, porque ela é a palavra de Deus. Essa palavra é que nos trouxe vida, e é por isso que nós nos alimentamos desse texto sagrado e temos de lê-lo com frequência. E das muitas passagens que Jesus cita as Escrituras no seu ministério, eu quero me valer de 3 textos aqui, curtos, para que a gente preste atenção na importância das Escrituras. Ele disse, as palavras que vos digo são espírito e são vida. Assim, quem se furta de ler as Escrituras tende a esfriar na fé, uma vez que Jesus fez essa afirmação. Ou até a pessoas que podem criar cristianismos personalizados, ou cristianismos a seu modo. Não é incomum encontrar pessoas hoje que selecionam o que querem crer na Bíblia, aqueles que dizem que Jesus é a grande chave hermenêutica, então só o que ele falou tem valor, outros que selecionam parte do que Paulo disse que é interessante, outras partes não são. Enfim, isso não é nada mais do que mundanismo, porque a própria Bíblia fala de si como sendo ela toda útil para o aconselhamento, para a exortação, para a orientação na fé, Então, por que lemos a Bíblia? Para não esfriar na fé. Essa é uma razão importante. Consequentemente, a ausência dessa palavra é a morte. Um distanciamento paulatino e gradativo de Deus. O Espírito é um fôlego que se esvai quando da ausência do meditar nas Escrituras. Um outro texto que Jesus cita as Escrituras, ele diz o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ou seja, lemos a Bíblia para guardar as instruções de Jesus. Para isso é necessário lembrar do que ele falou e a fonte está nos textos, nos evangelhos, nos escritos de Paulo, outras citações de outros autores do Novo Testamento referindo-se a Jesus. No outro texto, Jesus falou aos saduceus, vocês se enganam porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Ele disse isso diante desses saduceus porque eles questionaram, eles que não criam na ressurreição, colocam um problema para Jesus dizendo que, falando da hipótese de uma viúva casar recorrentemente até que ela mesma venha a falecer no paraíso, na ressurreição, de quem ela seria esposa. E Jesus vai responder, vocês que são professores, vocês que são essas autoridades religiosas, erram porque desconhecem as Escrituras. Chama a nossa atenção porque é necessário nós conhecermos as Escrituras para os dilemas da vida, para os dilemas filosóficos, morais, espirituais, sociais, dilemas simples ou complexos, eles encontram respostas nas Escrituras.
E daí a nossa necessidade, num mundo tão plural que a gente vive, de ter respostas, e as nossas respostas estarão nas Escrituras. Portanto, não é opcional ler a Bíblia, ela se faz necessária, uma necessidade que a gente tem de todo dia ter contato com esse livro. E sem dizer também que sem repertório bíblico nós vamos ficar à mercê do que as pessoas acham, dos pensamentos da sociedade mundana, sem Cristo, sem Deus. Então, as Escrituras devem ser estudadas. Hoje em dia existe muita gente desinteressada na Bíblia, mas sem esse interesse, a vida cristã fica bem complicada. E disso dependerá a nossa própria permanência na fé. Leamos as Escrituras. Graça e paz.